Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Nossa Senhora do Santo Rosário de Fátima, rogai por nós. Meus queridos irmãos e irmãs, é uma alegria estar com vocês novamente nesse nosso momento de direção espiritual. E eu queria conversar com você hoje sobre uma situação que muitos dos nossos fiéis católicos passam e talvez até você já tenha sido abordado ou abordada por alguma frase, alguma pessoa falando algo nesse sentido. Não são poucas as pessoas que vêm ao meu encontro para conversar e que dizem: Padre, uma pessoa no centro da cidade me viu, chegou perto de mim e disse que eu era médium e que eu precisava receber algumas orações lá no local onde essa pessoa faz atendimentos. Mas eu sou católico, eu posso participar dessas orações também? É correto a um cristão católico ir até esses centros? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar claro que nós vivemos, obviamente, num país em que é assegurado por lei a liberdade de culto. E é exatamente me valendo dessa liberdade de culto, como católico que eu sou, que eu vou falar para o meu público católico. Quem já vive, por exemplo, no espiritismo ou em outro segmento religioso semelhante, quem professa alguma fé ligada a questões do ocultismo, bom, sobre essas pessoas eu não vou dizer nada, porque elas têm a liberdade de escolher para elas o que elas acreditam ser o melhor. Como nós católicos, somos católicos porque cremos que esta é a fé que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós, tá? Então, sobre quem vive nesses outros segmentos religiosos, bom, a pessoa tem a escolha dela, ela viva conforme ela acredite que seja o melhor para ela. Mas para nós católicos, a vida há de seguir, e é a vontade de Deus que seja assim, conforme os ensinamentos de nosso Senhor, que nos são dados na Sagrada Escritura, que é a Bíblia Sagrada. Para nós católicos, não existe e não é válido o conceito de mediunidade. Em que consiste a mediunidade? Mediunidade, na linguagem espírita, significa que uma pessoa é capaz de receber um espírito ou de receber mensagens dos espíritos das pessoas que já faleceram. Mas para nós católicos, esse conceito não é válido e não é admitido como algo que convenha para a nossa vida espiritual. Deus, nosso Senhor, deixou-nos dito, já no Antigo Testamento, é palavra de Deus, que não é correto que um fiel esteja professando a fé em Deus Todo-Poderoso e ao mesmo tempo participando de segmentos ligados ao ocultismo. Tá? Nós podemos encontrar uma passagem bíblica que nos ensina uma vida verdadeiramente voltada para Deus nesse sentido, no capítulo 18 do livro do Deuteronômio, que diz o seguinte: Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê à adivinhação
à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia ou à invocação dos mortos, porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. É palavra de Deus, tá? Está na nossa Bíblia católica, no livro do Deuteronômio, capítulo 18. E eu estou falando como cristão católico para o meu público católico. Queridos fiéis, o que nosso Senhor está nos dizendo aqui na sua palavra é que todas essas práticas não só não nos convêm, como elas são condenáveis por Deus. Então, quando uma pessoa, digamos assim, como aconteceu no exemplo de quem me procurou nesses dias dizendo essas coisas, lhe abordar, dizendo que você tem o dom da mediunidade e que você precisa desenvolver esse dom, entenda que aquela pessoa está falando conforme ela acredita, mas você, como católico que professa a fé católica, não deverá levar em conta, não deverá, digamos, consentir em participar dessas coisas, porque elas não são para nós, tá? Para nós que somos filhos de Deus, seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, em Cristo Jesus, o seu Filho amado, que se revelou a nós, nos deixou tanto a sua palavra como a regra da nossa fé, da nossa vida cristã, como também deixou-nos os seus dons nos sacramentos para nos ajudar na nossa santificação. Nos sacramentos da nossa fé católica, existem dois de maneira específica que são, digamos, apresentados pela Igreja como sacramentos de cura e libertação. O sacramento de cura, neste caso, é o sacramento da unção dos enfermos. Existem pessoas que têm um certo preconceito com o sacramento da unção dos enfermos porque imagina que quando o padre vai ministrar esse sacramento a um fiel é porque a pessoa já está para morrer, não é? Mas não é bem assim. O sacramento da unção dos enfermos, ele é um dom deixado por nosso Senhor para que, curando o corpo, também a pessoa possa ter curada a sua alma, possa ter a sua vida espiritual restaurada, tá? E o sacramento de libertação é o sacramento da confissão, ou sacramento da penitência. Quem, por exemplo, fazendo uma boa confissão, não se liberta de situações de pecado que antes lhe oprimiam, não é verdade? Certamente você, quando se confessou, ou quando se confessa, não é? Passa por essa experiência de sair do confessionário com uma leveza, parece que você vai flutuando, porque aquele peso que lhe oprimia, o peso dos pecados, o peso daquela mancha espiritual que havia na sua alma, foi totalmente destruído pelo poder do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que desceu sobre você quando o Padre dizia: eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, quando uma pessoa disser a você que você é espírita, não vá faltar com a educação, com os bons modos, é claro, nós devemos ser pessoas bem educadas, não é? Mas também seja muito sincero, como uma pessoa católica que professa a fé com convicção. Diga para essa pessoa que você já tem a igreja e que na igreja já tem tudo o que você precisa para você alcançar a cura e a libertação. E que o único Espírito que você recebe é o Espírito Santo de Deus a cada vez que você se confessa, que você comunga na Santa Missa, tá bom? Então mantenha-se sempre firme, muito convicto,
da nossa fé católica, porque esse é o caminho que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Deus abençoe você.